Muito bem, então, boa tarde, nosso querido vereador aqui da cidade de Mococa, Carlos Trombini, seja bem-vindo. Boa tarde, Luiz, mais uma vez, muito obrigado a você e toda a equipe da Band. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá legal, então você traz esse convidado hoje, e antes até da gente falar dessa questão da violência contra os idosos, existe algum levantamento aqui na cidade, o Trombini, com relação a essa coisa da faixa etária aí de pessoas mais velhas, menos velhas? A população idosa tá crescendo e aqui tá chegando, tá diminuindo? Não, tá certo, isso é uma boa lembrança. Nós estávamos aqui comentando antes de começar o programa, que a pirâmide hoje populacional, que a gente fala, a pirâmide da população de Mococa, ela está se invertendo, ela está começando a ser povoada por pessoas com mais idade, as pessoas idosas, e a juventude está diminuindo. Isso seja pelo caso, ou pode ser pelo caso também de não retenção de jovens na cidade, pode ser também por uma questão de baixa natalidade, mas o que a gente percebe é isso, a pirâmide está invertendo, a população idosa, e quando a gente chama de idoso é acima de 60 anos, está começando a ser maior, as faixas estão sendo apresentadas, nós temos alguns indicadores, e isso está nos levando a uma grande preocupação, porque as políticas públicas que nós temos hoje na cidade de Mococa precisam ser revisadas, precisam ter um olhar de futuro, não é? E para que a gente tenha um tratamento ao idoso como ele vai merecer. E na verdade as famílias hoje também são bem diferentes, né? As famílias hoje não fazem filhos como antigamente, né? Porque a família antigamente tinha 5, 6. Hoje o máximo o casal produz 2 ali, fecha a casa. E é verdade, quando produz ainda Exato, 2, ou 1. Então nós estamos com essa situação. E o nosso convite, na verdade o convite da OAB, com o apoio da Câmara Municipal de Mococa, o convite foi feito ao Dr. Panentoni para ele estar aqui com a gente hoje, Dr. Roberto, ele é um advogado criminalista, está muito por dentro das questões da violência contra os idosos, principalmente nas questões de golpes, que eles também estão sofrendo. E esse é o mês violeta, o mês que está terminando. Para lembrar dessa situação, E a gente está chamando isso, um evento de como tratar a violência aos idosos. A violência não é só uma violência física, ela pode ser uma violência social, ela pode ser uma violência psicológica, envolve uma série de questões familiares. Então nós estamos aí, hoje ele vai dar essa aula pra gente, prática, doutor Panentoni, de como reagir nesses casos aí contra os direitos das pessoas idosas. Seja bem-vindo, doutor Roberto Panentoni, à Band FM 105,9. Eu que agradeço o convite, da minha amiga, a doutora Viviane Trombini, do vereador Carlos Trombini, estava bem aqui de Mococa, que hoje, sexta-feira, às 18 horas, 6 horas da tarde. Isso. A famosa 6 horas da tarde, sim, vai ter a palestra lá na Câmara Municipal. E desde já a gente já está convidando aos interessados, porque a questão dos idosos, eu não venho aqui para tratar sobre o Estatuto do Idoso. Sim, vim tratar a parte prática de como evitar esses golpes que não são feitos só contra os idosos. Sim. São feitos, à torta à direita, Tem até golpe de advogado falso, que ficou moda. Então tá um negócio alastrou, vamos dizer assim, no linguajar popular. Tá perigoso. Então essa violência contra os idosos, o foco da palestra, eu nesses 35 anos de advocacia, comecei a advogar, eu já sou um idoso. Eu já tô na fila de idoso. Também. Então a gente sabe como é que é. E eu vou falar, às vezes, o que eu também senti na pele, porque às vezes a gente sai com os filhos. Eu lembro quando saía com meu pai, com a minha mãe, eu apressava eles. Em determinados, às vezes a gente vai em loja, então às vezes agora os filhos estão apressando a gente. Sim. E essa pressa que nós, idosos e não idosos, temos que nos alertar. Porque o trambiqueiro, o golpista, o salafrário, como dizia, o bandido aí, o criminoso, ele quer rapidez, ele quer deixar a pessoa confundida. Confundida, e o foco dele às vezes é aquele idoso, literalmente.
que é o filho que está sequestrado, que é não sei o quê, que é o banco que está pedindo senha, que não sei o quê. Então, essa violência contra os idosos não é só física, é uma violência invisível, que é psicológico, o idoso fica... Às vezes a pessoa cai nesses golpes, fica com vergonha de falar com família. Às vezes é o familiar que dá o golpe no idoso. Então é uma palestra bacana. Eu acredito que vai, como diz o vereador, o Carlos Trombini aqui, vai enriquecer bastante essa massa crítica dos assuntos. Então, doutor, e eles classificam hoje, né, algumas formas, né, de violência. Tem a violência física, tem a psicológica, tem a sexual, a financeira, também a de negligência e abandono, né? É mais ou menos por aí mesmo que se trata da sua palestra hoje? Exato, é disso para mais. Uhum. Então para mais ainda? Sempre tem os pormenores, né? Uhum. Isso é o que mais ocorre, infelizmente. Então as pessoas, muitas vezes, elas têm vergonha de denunciar, de medo, de receio da própria família, de falar que fiquei burro, sabe, de se sentir idiota, burro. Na verdade, não é por aí. O senhor sabe que hoje muitos tratam como um caso de saúde pública hoje, né? Exatamente. Essa violência aí já se tornou, tá lá classificado como saúde pública também, tá encaixado aí. As pessoas podem até entrar, né, com recursos, sei lá, Não, e até nós estamos com um vereador aqui, um brilhante vereador, atuante aqui em Mococa. Com certeza. Nós temos até o problema da saúde pública ficar mais atolado do que já está. Por questões de violência contra, né? Exatamente. Porque imagina o que não pode acarretar, né, o que ocorrer com aquele idoso, com aquela pessoa. O que pode acontecer? Pode acontecer N situações. Aquilo que você acabou de falar, nossa, e a gente pode se estender aqui até amanhã, depois da manhã. Você entende? E na opinião do senhor, qual por exemplo, a família, né? Tem idoso lá, quais os fatores de risco, né? Quais os cuidados, né, que essa família tem que prestar atenção, né? Com relação a deixar o idoso, talvez em alguma casa de saúde, essas casas de saúde que existem hoje para idoso, aquela coisa, que o senhor recomendaria? Eu recomendaria. Eu não vou aqui filosofar. Sim. Mas eu vou filosofar um pouco. Tá certo. Eu recomendaria amor no coração. Porque as famílias, elas esquecem que todos nós vamos ficar idosos um dia. Se é que nós vamos ficar idosos. Porque tem jovem que morre antes de idoso. Tem bastante. Porque a gente não sabe o dia que vai morrer. O dia que souber, né? Hoje tem bastante. Então, as pessoas, às vezes, elas perdem essa noção de amor no coração. Amor ao próximo. Então, a própria família, como diz o meu pai, saudoso meu pai, falava que às vezes o que ocorre na vida da gente é do amigo próximo, é do familiar, porque não é daquele inimigo longe que vai nos atacar, porque aí você já sabe que é inimigo. Então, aquele próximo a você, e nessa questão sua vez, a família que deveria ter, no mínimo, amor ao próximo, ela não dá esse amor. É aonde que ela vai avaliar se aquele familiar dela vai ficar numa casa de repouso, se ela vai ter um cuidado melhor. Não deixar, às vezes, o idoso vendo só como um problema. E as famílias têm liberdade de fazer essa opção, né? Tem liberdade. Agora, essa liberdade, é isso que eu volto a dizer. Muitos agora vão me ouvir, e eu não tenho medo de quem vai achar se eu sou tô aqui pregando. Não sou. Pelo contrário, sou pecador e olha, nem sei pra onde eu vou quando eu for dessa. Mas a pessoa precisa ter amor no coração, amor ao próximo. Quando a pessoa tiver amor ao próximo, ela vai entender o que é um familiar, o que é um amigo, o que é um estranho. Aí ela vai começar a compreender, ela vai olhar naquele velhinho, naquele idoso, o idoso pode não ser imprestável, vamos dizer assim, para a sociedade, mas ele pode estar com uma perna quebrada, caiu, machucou, e aí a família já vira como estorvo. Então, as pessoas, o ser humano tem que se ver na pele do outro. Se a pessoa começa a se ver na pele do outro, ele começa a enxergar diferente. É isso, é simples. Falta paciência hoje, né? Exatamente. O ser humano, né? O ser humano não tem mais paciência, né? Então, essa paciência, o ser humano tem paciência para N situações. Sim. Agora, para a situação que é para ter paciência, ele não tem, por incrível que pareça. A gente brinca como advogado, você falou de paciência, a gente brinca que quando a gente vai cobrar, às vezes, os honorários do advogado, o cliente demora para pagar, fica receoso.
Agora, quando é golpista, pede pro cliente depositar na conta dele, o cliente paga na hora. Então a gente brinca, fala, mas como é que paga na hora? O golpista não paga em dia o advogado. Né? Então tem certas coisas que, pra você ver, por isso que a máxima, você pode esperar. A gente tem que ter isso na cabeça. O que tá me pedindo? Eu posso esperar? Eu tô na loja, meu filho tá me apressando. Eu faço o contrário. Quando alguém me apressa, aí que eu demoro mesmo. Já é tá me apressando? Opa, alguma coisa tá acontecendo. Por que tá me apressando? Hoje é o preço, amanhã é outro preço. Então, vem amanhã, paga outro preço. Então, isso que nós temos que começar a ter imbuídos na nossa mente. Não tem que ter pressa. Exato. Porque o golpista, ele quer te enrolar pra você tomar aquela atitude naquela hora, porque a chance dele é naquela hora, ele não vai esperar pro outro dia. E assim, com a experiência que o senhor tem, né? Quais as consequências que levam uma pessoa, que seja ela aí agredida fisicamente, psicologicamente, sexualmente? Não sei, acho que dentro do trabalho que o senhor desenvolve, né? O senhor deve ter alguns exemplos aí, né? De casos que realmente são mais sérios, né? Com as pessoas que sofrem esse tipo de violência. A pessoa pode ficar depressiva, uma grande parte da depressão, e essa depressão pode levar até suicídio, né? Sim. Né? Você vê na sociedade japonesa, eu não sou, a gente sabe pela mídia. Pela imprensa. O Japão, a sociedade japonesa cobra muito as pessoas. A sociedade se cobra muito. Então, lá existe um alto índice de suicídios. Porque a cobrança é muito alta. E aqui, na nossa sociedade que nós vivemos, por essas questões de golpe, muitas dessas coisas invisíveis, vamos dizer assim, a pessoa vai sofrendo até levar a suicídio. Eu sei de vários casos que a origem foi por causa de golpe, de jogo. A gente pode aqui estender para N outras situações. Né? Então é um negócio meio... E o idoso que não tem família? Aí é o Estado que tem que tomar conta. Aí. Então, aí é o Estado que tem que tomar. Aí existem os órgãos, a OAB, que está tomando a providência, nós estamos aqui hoje para falar sobre isso. A Câmara Municipal, através do vereador, está aqui hoje, nós estamos falando sobre isso. Então, nós estamos fazendo algo. Correto. É uma gota no oceano. É uma gota no oceano. Alguém tem que começar a fazer. Exato. Alguém tem que fazer, porque senão é aquela coisa dar comida para porco, dar comida, morre de fome, né? Galinhas, né? Porque tem vários donos, né? Alguém tem que tomar essa atitude. Então, Mococa tá de parabéns, ó, B de Mococa, através da Câmara Municipal, através do nosso vereador aqui, o Trombini. Essas atitudes é uma gota no oceano, mas é uma gota que vai somando, vai virando o oceano. Né? Correto. A gente está conversando com o Dr. Roberto Parentoni. Hoje ele é convidado do vereador Carlos Trombini para proferir uma palestra, né? Falando aí do Junho Violeta, né? E alertando aí sobre a violência contra os idosos. A palestra será às 18 horas na Câmara Municipal e de se Mococa. me permite interromper, já interrompendo? Não, pode falar. A palestra não é só para idoso, é para o não idoso também, porque se não idoso, ele pode auxiliar um idoso e também... Seria até mais interessante. Aliás, acho que seria mais interessante, né? Para não idoso. É. Né? E é para o idoso, é para não idoso e seja lá quem quiser ir, tá portas abertas. Eu acho que e será às 18 horas, né? Isso também será transmitido, viu, se você me permite, pela TV Câmara. Sim. Vai ser transmitido também a partir das 18 horas. Estaremos lá, presidindo esse evento. Agora, eu queria... Pode falar. Não, se você quer fazer uma pergunta. Não, pode falar. Não, só queria complementar aqui que o Dr. Parentoni tá falando. Sim. Nós estamos vendo, não é só aqui na população brasileira, nem mocoquense, obviamente, mas isso é mundial. Está acontecendo movimentos que tomam hoje, que têm foco nos idosos. Não é? Então, ter um local de lazer apropriado, ter um atendimento, ter um centro de idoso, não é? Que ele possa ter as suas atividades, porque tem muita gente que, até por questões de legislaturas passadas e também de leis passadas, eles se aposentaram muito cedo e ainda tinham muito vigor. Se esse vigor é perdido logo após uma aposentadoria
ou ele vem afetado por a perda de um ente mais próximo, ele também tem que ter convivência, porque o ser humano vive de convivência. Então, nós precisamos pensar, e vamos pensar em conjunto. A Câmara Municipal, Luiz, ela defende, eu defendo muito a situação do idoso também, e nós temos requerido a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social e também junto ao prefeito da cidade e mais entidades envolvidas, que a gente possa fazer uma reunião maior com todos esses protagonistas do tema, né? Todos esses participantes do tema de idosos aqui em Mococa, para que a gente possa entender o que fazer como política pública e executável e sustentável para o futuro. Há cidades, doutor Parentoni, há cidades, Luiz, que elas já estão investindo muito nessa prevenção, porque você tendo um centro de convivência onde eles possam ter locais de comunicação, de conexão, isso é muito preventivo, isso reduz muito, e olha, e reduz para o município, a gente que fica mais por dentro, reduz em saúde, porque eles passam a ter esse vigor despertado novamente, então reduz, né? O custo para a saúde, reduz outros custos sociais que são envolvidos para manter um idoso, não é? Então, quer dizer, eu percebo que nós precisamos, a partir de agora, todos temos leis, políticas públicas, há leis federais de direitos, há pessoas na área do direito, né, que estão envolvidas com esse tema, que estão preocupadas com esse tema, mas nós temos que, como sociedade, e aqui sociedade local de Mococa, nós temos que sentar e planejar. Não é bobagem, ouvinte, isso que eu estou falando para vocês é assim, nós estamos atentos a tudo que está acontecendo em Mococa hoje. Temos vários desses casos, tem alguns que são horripilantes, tem alguns que são horrorosos, e a gente nem vai tratar aqui, se eu estou sabendo. Agora, nós precisamos então utilizar desses exemplos e falar, olha, isso nós não queremos mais. Porque quem é que vai pagar essa conta lá na frente, Luiz? Se nós não temos gente aqui para poder pagar tudo isso. É melhor trabalhar na prevenção. Sim, sem dúvida. Eu vou só, não complementar, mas só fazer um adendo. Sim. O idoso, como o sábio, ele não só também evita todas essas questões que o vereador Trombini acabou de nos narrar aqui, como também auxilia naquela juventude, porque ele vai orientar os jovens. Muitos jovens vão crescer ouvindo também esse idoso que está sendo bem tratado pelo poder público e por nós todos. Com então certeza. Não é só o idoso em si, o idoso como mais sábio. Hoje eu acredito e penso, sou mais sábio do que quando eu tinha 18 anos, né? Então, aquele idoso, se puder orientar aquela pessoa mais jovem, vai melhorar a sociedade, não só a mocoquense, como a sociedade brasileira. A vida ensina, né? É, exatamente. A doutora Viviane quer usar da palavra. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, mas aí o Trombini já estava foi no aqui, ponto ele que já você foi no queria. cerne que eu queria. De qualquer maneira, lembrando, doutor Parentoni, que realmente o senhor tem razão. Se pelo menos não quiser seguir a legislação, que ao menos siga o coração, porque de acordo com o Estatuto da Pessoa Idosa, a institucionalização é a última coisa a ser feita, é quando não há mais recurso na face da terra para que você possa ficar com a pessoa idosa dentro da sua casa, ou algum familiar cuidando. Então, outra coisa, quando você vê um idoso em situação de perigo, o que é que você precisa fazer? Primeira coisa, ligar Disque 100, depois procurar o CREAS, procurar a delegacia, procurar o Ministério Público, ir adiante e levar a denúncia. Aqui em Mococa nós temos, como todos vocês conhecem, o Lar dos Velhinhos, que antigamente era chamado de asilo, mas asilo, o termo asilo já não existe mais, porque asilo é aquela coisa que fica isolada. E o que nós hoje pregamos para a pessoa idosa, inclusive o Estatuto do Idoso mudou, não é mais Estatuto do Idoso ou da terceira idade, é Estatuto da Pessoa Idosa desde 2022. O que prega o Estatuto da Pessoa Idosa é que justamente isso, o familiar primeiro
procure ajuda antes de levar para essa instituição. Em Mococa, nós temos o Lar dos Velhinhos, que abriga 50 pessoas idosas, entre diferentes graus de vida, 1, 2, 3. Os que são grau 3 são aqueles que precisam de ajuda 100% da vida, não conseguem fazer um trabalho sem ajuda, e os outros, eles não necessitam exatamente de ajuda. A gente sobrevive lá no Lar dos Velhinhos, a gente não, né? O Lar dos Velhinhos sobrevive de doações, de emendas parlamentares oriundas do governo estadual, federal e municipal, doação de imposto de renda e tudo que vocês imaginarem, a gente recebe lá no lar. O que não serve para os idosos, a gente faz bazar. Então, o mais importante de tudo viu uma pessoa idosa em situação de vulnerabilidade, em risco, por favor, denuncie. Mas eu não vejo os meus filhos há 10 anos, eu não vejo os meus netos há X anos. Isso também é uma forma de violência emocional, que eu acho a pior de todas, Dr. Roberto Parentoni. A violência emocional com a pessoa idosa. Tudo bem, eu não me dou bem com a minha mãe, com meu pai, com meu avô, mas está no final da vida. Que vamos praticar, né? O amor, abandona, o coração. Né? Você abandona. Não se abandona. Só se tiver uma boa herança. Aí na hora que morre o sujeito, vem e quer o quê? A herança. Então, e aí, só pra... Prático, mas... Senão eu vou sair daqui hoje, eu vou falar que eu esqueci de falar, eu vou falar... Pode falar. Não, que tudo isso que a gente tá falando, estatuto do idoso, é tudo bacana, né? O que não falta no Brasil e no mundo são leis. Exatamente. Então, tem uma frase aí, frase que não é minha, mas eu adotei como que fosse. Na prática, a teoria é outra. Com certeza. Então, por isso que nós temos que tudo isso que a gente sabe da teoria, a gente tem que usar na prática. Então, para ter, mas eu não acredito nisso, não acredito. Então, acredita no amor. Se você não acredita em Deus, se não acredita em Jeová, acredita em quem que você quer acreditar. Põe a palavra amor na frente, aí tá resolvido. E que não acreditar no amor, não acredita no amor, que você vai ter o amor. E aí? E assim vamos pra cima. Olha, eu sinto a maior falta do meu filho. Eu tenho 50 anos. Faltam 10 anos para eu chegar à idade de pessoa idosa. Mas eu sinto falta dos meus filhos e do meu filho especificamente, porque me ajuda num montão de coisas. E nem ainda cheguei lá. Imagina os demais, não é? As pessoas mais velhas. Bom. Mas ainda falando nisso, então, que o senhor mencionou agora da questão da prática, né? Na prática, não é minha frase. Na prática, eu sei. Mas quem for assistir a sua palestra hoje, né? Os convidados lá, eles vão poder, por exemplo, interrompê-lo a qualquer momento, em algum momento, aquela coisa assim, para sugerir alguma coisa, ou então para questionar. Pode. Porque eu acho legal essa coisa de interação, sabe? Pode, eu acredito que nós não somos os donos da verdade, a gente sempre está aprendendo, né? Eu penso que eu vou morrer aprendendo. Então essa interação é importantíssima, não só para todo mundo, inclusive a gente está na casa do povo. Exato. Na Câmara Municipal de Vereador, na casa do povo. E inclusive dá até de mais dinamismo, né? Exatamente, pode, bem lembrado. Uma palestra, né? Aquela coisa assim. E aquele que não quiser falar, pode mandar depois mensagem lá, a gente puder responde, não tem problema nenhum. Como uma última intervenção, Luiz, eu queria só aproveitar um gancho, que eu também penso muito nisso aí, e a gente tem visto muita gente em Mococa solicitando, não é, um trabalho maior na qualificação de pessoas. Você sabe que os cabelos prateados e os cabelos brancos, como foi falado, você também falou, sabedoria, eles carregam essa sabedoria. E às vezes podem ser até aproveitados. Sim. Para serem produtivos novamente e ensinarem esses novos, né, aquilo que eles também receberam como ensinamento, como conhecimento. Então a gente também tem que pensar muito nisso, né? A atividade, se a sociedade puder se unir, a sociedade industrial, comercial e de serviços, se puder se unir e também tratar o tema de uma forma que possa aproveitar toda essa jovialidade dos idosos, eu tenho certeza absoluta que a gente vai resolver um bom problema, viu? Mas é interessante lembrar também que a gente às vezes vê alguma coisa, alguma informação, que é essa coisa aproveitar, né, desses conhecimentos, aproveitar dos conhecimentos dessas pessoas assim. Muitas das empresas estão deixando de contratar um mais jovem para contratar essa pessoa experiente que está aposentada já, às vezes aquela coisa assim, porque tem mais confiança no trabalho, né, na pessoa em si.
E isso é muito bom para essa faixa etária, né, que a gente começa a viver. Sem dúvida. E eu Sem espero, dúvida. Vira uma roda, né? Vira Exatamente. roda, né? Vai girando, vai diminuindo todos os problemas. Existe uma campanha contra o etarismo, contra o idadismo, ou seja, você fez 50, 60 a mais, acabou. Não é verdade. E o que a gente aprendeu ao longo da nossa vida, não é isso? A gente não pode deixar isso para trás. Da mesma forma, acontece com as pessoas mais velhas, né? E cada um dentro daquilo que sabe fazer, cada um naquele grau de trabalho que pode oferecer para a sociedade. Então, respeitando vaga para pessoa com deficiência, por exemplo, vaga para idoso quando você vai estacionar, a legislação é clara, a quantidade de vaga que cada local tem que ter, mas ela não diz que é só aquele número de vagas, certo, doutor Parentoni? Ela diz que é o mínimo. Então, se a gente está vendo que 20% da população brasileira, e aí a gente traz essa realidade para o estado de São Paulo e para a cidade de Mococa, que está envelhecendo, a gente precisa, os legisladores, os vereadores, que estão mais ali próximo da sociedade, mais próximo da cidade, têm que rever a questão legal, a questão da legislação, para melhor atender essa população que está envelhecendo. E agora eu juro que eu não vou falar mais nada, que esse assunto me empolga. Eu tenho 2 idosos em casa e um deles é com deficiência. Então, a gente tem essa preocupação. Eu tenho essa preocupação, porque daqui alguns dias, alguns anos aí, eu vou estar. Já estou vivendo isso aí. Mas, de fato, então, rapaz, que bom, prazer, viu, o doutor Roberto Parentoni. Eu podia, como novo idoso, né? Eu podia estar em casa de pantufa. Eu não tenho pantufa, mas podia estar de pantufa vendo os jogos da Copa. A Copa do Mundo, mas né? É uma satisfação estar aqui hoje. Que bom. Hoje, pelo convite da Viviane Trombini, do vereador, do Trombini, do Carlos Trombini. E dá o bem aqui de Mococa. Eu acho que faz a pessoa... Porque a gente tem que sair da zona de conforto. E a pessoa se sente vivo, né? Exatamente. Faz bem. E uma outra coisa, só pra... É óbvio que eu vou sair daqui, eu vou esquecer, às vezes, de falar alguma coisa, porque isso faz parte da vida. Sempre. Mas aquilo que a gente está falando aqui, por isso que na prática, a teoria do meu pensar, tudo bem, a gente deve denunciar, deve avisar, mas a princípio não julgue aquele que está cometendo. Tente resolver o problema do idoso. Depois a justiça vai cuidar do caso de quem está cometendo. Porque as pessoas às vezes vai denunciar e misturar o fulano que está... Cuida do idoso, cuida da pessoa que precisa ser cuidada. Depois a justiça, as leis vão tomar conta do resto. Não precisa ficar preocupado. Não seja como a gente vê algum... Eu acho interessante, por exemplo, aquela lei da... Ai, me fugiu agora. O pai ele tem que pagar a pensão do filho e falta com o pagamento lá. Como é que chama? Como é que chama, né? Pensão alimentícia? Pensão alimentícia, né? Muitos casos as pessoas levam presa, né? Porque se ele não cumpre lá com os pagamentos, aí prende e aí quando você não for solto, enquanto você não pagar, você não vai ser solto. Ué. Se ele não tem dinheiro em liberdade, preso, ele vai ter menos. Então, mas em liberdade a justiça, ela dá tempo da pessoa justificar. Exato. Em muitos casos, a pessoa, o pai, geralmente, não justifica. Exato. Então não justifique e ele liga, não vou falar palavrão aqui, ele liga e fala, deixa pra lá. E aí a justiça, ela não tem outro caminho de que não prender a pessoa. Em muitos casos de gente que tem dinheiro, exatamente, né? Exatamente. Você vê aí na mídia. Né? Você já pensou um ser desse aí fazendo isso com criança? Lembro, eu comecei... Com idoso? Não, e eles são vulneráveis, né? Eu já vi lá no Lar dos Velhinhos alguém chegar e querer uma vaga, mas não tem como pagar por ela. Porque existe também pela legislação a possibilidade de você se sustentar dentro do Lar dos Velhinhos. Mas muitas vezes não tem. Não tem parente. E o que você vai fazer nesse caso? Vai deixar desamparado um idoso? Não. Aí é que, como você falou, não é, doutor Parentoni? Entra o Estado. O Estado precisa estar preparado para poder abrigar, porque isso é mais uma violência. Mesmo estando em lei, é mais uma violência no descumprimento da obrigação do Estado, é mais uma violência contra esse idoso. Isso a gente vê acontecendo, Luiz, porque a nossa sociedade, ela está empobrecida também, ela está vulnerável, não é? Essa palestra, esse evento tem
esse desdobro, Finalidade. essa finalidade, né? De também esclarecer a população, porque tem muita gente que mesmo trabalhando não tem condições também de sustentar um idoso. Não é? O lar também não terá, porque não conseguirá financeiramente. Condições, às vezes nem condições psicológicas de cuidar do idoso. Não é só financeira, psicológica também. Exato. Não é fácil cuidar do idoso. Nós cuidamos do pai da Débora, não é assim. E a gente tem que entender o lado também de quem cuida. Então a gente não julgar, né? Exato. Por vamos isso foi resolver criada a o Política problema. Nacional do Cuidado agora, esse ano. Existe uma nova Política Nacional do Cuidado que a gente precisa se inteirar melhor para saber como aplicar. Sem dúvida. E a gente precisa, por isso que eu estou falando, a união agora, ela é mais barata para todo mundo, porque nós só temos complicações vindo pela frente. E, afinal de contas, depois de aplicadas essas novas regulamentações, né, que sejam cumpridas, né? Sim, que sejam Porque cumpridas. muitas das coisas aqui, muitas leis são criadas, mas, infelizmente, é sabido que... E uma coisa que eu queria deixar claro aqui para toda a população de Mococa é, apesar de alguns acharem, tem muito achismo também em Mococa, mas há vereadores na Câmara que estão muito preocupados com essa questão do idoso. Então eu queria deixar esse recado à população. Então esse evento, compareça a ele, vai tirar suas dúvidas, vai conversar com o pessoal da área do conselho, né, conosco também na Câmara, com essas entidades que hoje cuidam, com o Ministério Público. Se tem dúvidas, vai tirar a dúvida também no Ministério Público para saber o que fazer, porque a gente percebe as pessoas, a população atordoada às vezes porque não tem condições de... E aproveitar, né, os conhecimentos hoje do Roberto Parentoni aí, né? Opa! Também já... Eu sei que... Só contar uma pequena história. Quando eu comecei a advogar aqui no interior de São Paulo, eu advogava... Os advogados não sabem, dativo. Advogava para as pessoas que não tinham condições de contratar advogado. Sim. E eu entrei com uma ação de alimentos, nós falamos de alimentos aqui, você falou de pensão, eu lembrei, contra um filho e uma filha. E os dois já eram idosos. E o pai entrou contra os filhos. Sim. Por quê? Porque o pai tinha um sítio, deixou os sítios... Estava explorando ele. De usufruto, deixou para o usufruto do pai. Sítio. Sei. E o pai se engraçou com uma mulher. E os filhos falando que o pai estava gastando dinheiro com a mulher. Aí aí eu cheguei, o que tá gastando dinheiro? Tá gastando R$100 com a mulher no dia de hoje, sabe? Bom, moral da história. Você acredita, eu entreguei a ação, os filhos foram até o meu escritório, na época. Sim. Foram ao meu escritório, sabe o que os filhos fizeram? Me ofereceram dinheiro pra perder a causa. Eu falei, você tem dois caminhos, ou vocês saem daqui de boa, mas de boa que vocês vão ter que sair daqui e depositar a pensão lá que vocês estão devendo, porque senão eu vou chamar a polícia, que vocês estão querendo... Pô, vocês estão loucos. Meu pai tá gastando, o que tá gastando? Vai acabar com o dinheiro. Sabe, acabar com o quê? Que dinheiro, bonitinho? Eu nunca esqueci, sabe, se tiver a pachorra de ir até o escritório meu, simplesinho na época, Sim. Até hoje também, de oferecer dinheiro. Eu falei, o dinheiro que vocês estão oferecendo, vocês depositam lá, porque agora eu vou ter, sabe? Agora eu vou apertar, né? né? As coisas são complicadas. O ser humano O ser humano é complicado. Por isso tem precisado ter amor no coração. Gente, muito obrigado, viu, pela presença de vocês aqui. Espero que vocês tenham êxito aí no evento de hoje, né? Que seja um sucesso, né? Que o pessoal possa estar lá assistindo e também participando, né, ativamente dessa palestra interessante aí, essa coisa de violência contra os idosos. Trombino, um abraço, viu? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, Luiz. Mais uma vez agradeço a Band FM 105, né? Isso. 9. E sempre nos ajudando também, como um canal forte de comunicação com a população de Mococa. Graças a Deus. Agradeço a você, a Nayara, que está aqui conosco, e ao Hélio, né? Ei, Aninho. Um grande abraço no Hélio também. Viviane, obrigado, viu? Boa tarde pra você. Eu que agradeço. Esse tema, pessoa idosa, nossa, é a minha paixão e a minha luta. Será que ela tá tão preocupada, hein, Trombino? Tá chegando. Porque tô chegando lá. Tô chegando lá. Tá ouvindo, né, José Francisco? Tá ouvindo, né? Senhora do Parentoni aí, um abraço, seja bem-vindo a Mococa. Isso, e Roberto. grato aí, um fraterno abraço a todos os mocoquenses. Então, você, um carinho aí, tá bom? Que você esteja animado hoje lá, assim. Sempre, animado sempre tá.
para desenvolver lá com categoria aí essa palestra aí e trazer boas coisas para quem for lá acompanhar. Obrigado, viu? Sejam bem-vindos à cidade. Obrigado a todos. Boa tarde, gente. Nós estamos com o nosso Tamo Junto de hoje, que é sexta-feira, dia 26 de junho de 2026. Inverno brasileiro.